Você acredita em fantasmas? Passou um agora aqui. Você acredita em fantasma? O futebol está cheio de... Porque no futebol, vira e mexe, começa a falar, tá com medo do fantasma do rebaixamento, né? Aquelas histórias todas envolvendo fantasmas. Tem inclusive uma cena, só pra gente mostrar aqui, depois no final a gente revela, que aconteceu na Libertadores de 2014, num jogo, lembra dessa história? Um jogo na Bolívia, jogava The Strongest e do outro lado o Defensor Sporting do Uruguai. E de repente apareceu, ó, veja você mesmo. Es correcto, ningún amonestado. Sacará el arquero, le pega fuerte a la pelota. Vaca, se termina el encuentro. Então daqui a pouco nós vamos revelar o que aconteceu. Mas a gente está falando de fantasmas, porque nós recebemos aqui esse livro, Caça-Fantasmas Brasileiros. É um casal, a Rosa Jacques e o João Toqueto, que tem um canal no YouTube bem bacana, Visão Paranormal. E aí, né, eles ficam lá investigando casos de fantasmas, né? Na verdade, eles vão tirar os fantasmas do lugar. E aí no capítulo 11 aqui, é uma história bem bacana, o nome do capítulo é Trabalho de Campo, em que eles contam uma história de 2013, quando eles foram chamados pela Ferroviária de Araraquara, no interior de São Paulo, para tirar uns fantasmas de lá. Mas vamos fazer o seguinte, a Rosa e o João contaram essa história pra gente. Tudo bem, Marcelo? Eu sou João Toqueto de Oliveira, investigador-chefe do Caça-Fantasma Brasil. E eu, Rosa Maria Jacques, a investigadora paranormal. A gente veio aqui para comentar o capítulo 11 do nosso livro Caça-Fantasmas Brasileiros, que tem tudo a ver com futebol, né, Rosa? Tudo a ver. No final de 2013, nós fomos a Araraquara investigar o estádio da Fonte Luminosa, da Ferroviária, porque era consenso na cidade que tinha algum problema. Alguma coisa sobrenatural atrapalhava a evolução do time, a subida de divisão. Uma coisa muito assim, fora do comum. Era bola na trave, na hora que o time ia ter a vitória importante, perdia assim, sem explicação. Também fazia 18 anos que eles não ganhavam nada, só caindo. E nós fomos lá fazer a investigação, né? E a gente entrou e a Rosa já começou a conectar com o sobrenatural do estádio e do time, né, Rosa? Porque os torcedores estavam insatisfeitos, começaram a fazer cobranças. Então, o passado, que foi positivo, ao vir para o presente, ele criou um peso, uma energia descompassada. E ao conversamos com vários mortos, e principalmente com o que era o líder, que era uma peça importante no jogo, um dos jogadores. E ele respondeu, depois da conversa, de tempo, de respeito ao sobrenatural, aos mortos, um deles me respondeu, não, nós vamos recuar e eles vão começar a vencer. Não é de uma hora para outra, gradativamente eles vão crescer. Isso foi muito importante. Eu acredito que os torcedores também levaram os ídolos, se tem ídolos mortos e ídolos vivos. O que houve foi a comparação e o negativismo dos torcedores. Porque a cobrança, a frustração, tudo que o presente fez, trouxe um passado que foi positivo, realimentado, com as suas frustrações, com as suas cobranças. Acontece isso. Por isso que nós temos que analisar o nosso presente. Como vibrar o presente para que o passado e o futuro tenham um equilíbrio positivo no que estamos precisando. E depois terminou aquela temporada, né? Aí teve a temporada de 2014 e em 2015 eles subiram para a divisão A1 do Paulistão. Quer dizer, uma situação, né, resolvida, porque até então o sobrenatural realmente estava atrapalhando o time.
Quando nós conseguimos encaminhar essas almas dos atletas e organizar esse positivismo da própria torcida, porque a Rosa disse, gente, não adianta vir para cá, para o estádio, né, frustrado. E aí essa solução que o Caça-Fantasma Brasil deu para esse caso, porque subiu, né, para a divisão A1 do Paulistão e foi muito bem. O time realmente tem um histórico, né, de vitórias e de... Quer dizer, ficou livre do passado, Rosa? Ficou livre do passado, mas depois, com o tempo, a gente vai analisando e aconteceu o que o atleta morto disse, é gradativo. As coisas vão organizando gradativamente. Esse caso da Ferroviária de Araraquara está no nosso livro, é o capítulo 11, Trabalho de Campo do Caça-Fantasmas Brasileiros. Né? Nós estamos entre os 5 maiores pesquisadores paranormais do mundo, Marcelo, né? Justamente pelo trabalho sério, né, de lidar com o sobrenatural. E agora está tudo muito bem registrado nesse livro da Editora Planeta. Viu que impressionante? Tinha os fantasmas mesmo. Fantasma da Fonte Luminosa. Olha aqui. Esse livro é do Luiz Marcelo Inácio Cirino, que é médico especialista em cirurgias torácicas, palmeirense, doente, louco por futebol, e escreveu esse livro sobre a história da Ferroviária, onde a certa altura ele fala da inauguração do estádio, né, um jogo contra o Vasco. A Ferroviária é de 1950, e aí nesse jogo contra o Vasco é o primeiro dos jogos no estádio. Quando era o Dr. Ademar de Barros. Dr. Ademar de Barros, que 10 entre 10 estádios do interior paulista tem o nome desse ex-governador, muitas vezes, né? O jogo Vasco 5, Ferroviária 0, foi o jogo que em 1950 inaugurou o Estádio Fantasma, o estádio onde teve um caso de fantasma. E Fonte Luminosa é o nome do bairro, porque o estádio foi inaugurado sem iluminação. Exatamente. E agora nem é mais Fonte Luminosa, agora todo mundo chama Arena Fonte. Né? Arena Fonte. E tem outros fantasmas do futebol. Por exemplo, esse fantasma aqui, ó. Tá dando pra ler? Fantasma da Mogiana. Esse é o Batatais. É o Batatais. Ó, será que dá pra mostrar pra GoPro aí? Fantasma da Mogiana, GoPro? Tá? Tá. O Fantasma da Mogiana. Aí fui pesquisar. Parecia que você tá fazendo aquela dança. Aquela coisa tem que meio passar embaixo da cordinha. fantasmagórica. Aí fui pesquisar contra quem que o Batatais se tornou fantasma. Quem? Justo contra o Corinthians. Ah, vá. Aí fui procurar no meu aplicativo Almanac do Timão que jogo que era esse. E não achei o jogo. Aí apelei pro Almanac do Corinthians. E não achou também. E na versão impressa, eu coloco aqui uma parte chamada Casos Especiais, que são jogos que podem suscitar dúvida. Jogos treinos, jogos em que não era o time principal do Corinthians. E eu acho aqui a partida realmente disputada em 10 de fevereiro de 1930 em Batatais. Corinthians 1, Batatais 3. Foi o dia que o fantasma... A Mogiana é a região do estado de São Paulo, a qual pertence a cidade de Batatais. As regiões no estado de São Paulo, porque tinha a Estrada de Ferro Mogiana, como tinha a Estrada de Ferro Paulista, a Estrada de Ferro Sorocabana. Então os clubes do interior são Leão da Noroeste, Leão da Sorocabana, e no caso aqui o Batatais vira Fantasma da Mogiana, porque ganha do Corinthians de 3-1. E por que que esse jogo não está considerado na história do Corinthians? Por quê? Tem uma característica. Os 11 jogadores pertenciam ao Corinthians, mas a partida não foi uma iniciativa do clube. O time entrou em campo com o nome de Combinado Metro Golden Mayer. MGM? A empresa MGM, que no Brasil estava divulgando alguns filmes. Tinha até jogadores de futebol ligados à MGM. O Tufi, do Corinthians, goleiro, era um deles. Então, com certeza, foi uma iniciativa. O Corinthians não jogou com o escudo nesse dia, mas para efeito da história do Batatais, foi um grande feito ter ganho do Corinthians, que era bicampeão paulista em 28 e 29, chegaria a ser tri de 1930. E aí o Batatais ganhou aquele jogo histórico. Então, para a história do Batatais, ele ficou sendo o fantasma da região. E ó, tem outro aqui, ó, um fantasma do Paraná. Esse adesivo, inclusive, faz parte do nosso cenário. Peguei emprestado aqui só para mostrar que foi a torcida, né? Nós recebemos a torcida Trem Fantasma do Operário Ferroviário, que Ponta Grossa, que também tem o nome de Fantasma. Apelido que ganhou em 1958. E aí é a mesma explicação, quando começa a dar trabalho a assombrar os grandes clubes. E quando o Independiente da Argentina,
que foi o último dos grandes da Argentina a cair, né? O Independiente não havia caído e naquela campanha, nos jogos com o Racing, que é o rival do Independiente, apareceu um gaiato vestido de fantasma, cara de azul, era El Fantasma de la B. Isso Da eu lembro. Série B da Argentina, né? No meio do jogo, de repente apareceu o gaiato lá de fantasma, animando a torcida do Racing nos jogos contra o Independiente. Né? Era o fantasma do rebaixamento. E fizeram a mesma coisa, a torcida do Boca fez a mesma brincadeira com a torcida, do River, né? Quando o River cai para a Série B. E você lembra na Copa agora de 2014, assim que o Uruguai se classificou, a Puma, que é a marca de material esportivo do Uruguai, fez um clipe muito legal de um fantasma tomando sol em Copacabana. Era o Fantasma de 50, né? O Uruguai chegava ao Brasil para disputar uma outra Copa do Mundo depois de 64 Mas anos. ó, vamos revelar o fantasma do começo? Né? Todo mundo achando, o que é aquela sombra que passa depressa? Né? Era um fantasma, parece que ele atravessa uma grade. Então agora vamos ver a imagem, essa aqui. Olha lá, tem um fulano descendo a escada nessa outra imagem. Então dá pra ver que é uma pessoa. E depois ele corre e não tem grade nenhuma, ele não atravessa grade nenhuma, ali era uma outra sombra do outro lado do estádio, então foi revelado que tudo não passou de uma brincadeira. Moral da história, na maioria das vezes no futebol e na vida, o fantasma está na nossa cabeça. Mas ó, se você estiver lá embaixo da tabela, não vai pensar nisso não.